Olá, eu sou Bruno Souza, planejador financeiro pessoal, e hoje o nosso vídeo é para falar sobre planejamento de aposentadoria. Só que esse vídeo de hoje ele é voltado para aquelas pessoas que já ultrapassaram os 55 anos de idade e querem se planejar para a aposentadoria, né? Despertaram agora para esse assunto tão polêmico, para esse problema tão importante de ser combatido na vida deles, né? Mas sentem que está tarde, que pensaram isso tarde demais e que não tem nada mais a ser feito. A boa notícia é que tem muita coisa para ser feita sim. Se você traçar um planejamento para os próximos 10 anos, muita coisa pode ser feita. Uma pequena fortuna pode ser acumulada em 10 anos. Né? O que importa é a gente agora traçar um planejamento, algo consistente, algo programado para ser buscado, né? Para buscar esse objetivo tão importante que é ter segurança na velhice. Então, eu defini aqui 7 passos para a gente elaborar um passo a passo do que deve ser observado para buscar esse planejamento para os próximos 10 anos, tá? Que antes tarde do que nunca para começar, certo? Então vamos lá. O primeiro passo, eu digo que é tomar consciência dos seus problemas. É tomar consciência de quanto é importante planejar uma aposentadoria. Olha que interessante, o IBGE ele tem uma estatística que ele fala que 1% dos idosos no Brasil possuem dependência financeira. Isso significa que 99% das pessoas no Brasil, dos idosos no Brasil, recebem menos do que eles gastam. E eles precisam de alguma ajuda externa para complementar seus gastos. Essas pessoas trabalharam a vida inteira e agora no final da vida elas não conseguem pagar suas próprias contas. Né? Diversos motivos acarretaram essas pessoas estar nessa condição, né? E hoje a gente tem que falar o seguinte: nós não precisamos estar na situação dos 99, a gente tem que mudar essa realidade do nosso país. Países desenvolvidos, essa estatística é melhor, né? Então a gente precisa o quê? Buscar um planejamento, algo coerente que a gente possa buscar e traçar para buscar a nossa segurança na velhice. Um dos maiores problemas que a gente tem que tomar consciência é o aumento da expectativa de vida e do aumento com gastos com saúde, tá? Porque o que acontece? Antigamente as pessoas, vamos dizer, elas trabalhavam até os 65 anos, morriam entre 70 e 75, então tanto que elas precisavam gastar na velhice era muito pouco, né? O tempo que elas gastavam era muito pouco. E a vida também era mais simples, normalmente essas pessoas tinham uma vida rural, né? Hoje a vida urbana é muita oportunidades de se gastar dinheiro. E quando a gente pensa em velhice, quem tem pais idosos ou tios idosos percebem que existem muitas ferramentas, muitas oportunidades de proporcionar uma qualidade de vida maior na velhice, mas isso custa muito caro. Então, se a gente vai viver muito, a gente quer ter essa qualidade de vida. E isso a gente sabe que vai gastar muito, então a gente precisa ter consciência desse problema, que a gente precisa buscar um planejamento para buscar essa qualidade de vida na velhice. Então, o primeiro passo é conscientização do problema. Agora a gente vai falar do segundo passo. O segundo passo seria levantar, então, tudo que você já construiu até hoje voltado para o seu planejamento de aposentadoria. Tá? Uma coisa que as pessoas às vezes se enganam, elas levantam o patrimônio imobilizado dela, falando que isso daí seria um patrimônio que seria segurança para a velhice. Né? A casa que ele mora, olha, minha casa bonita que eu comprei, foi muito esforço e tudo, mas às vezes aquele patrimônio ele não pode pagar as contas na velhice, ele está morando lá dentro. Então como que uma casa que você mora vai pagar sua conta do supermercado? Não é assim. Então agora a gente tem que fazer um levantamento do dinheiro disponível para pagar a conta na velhice. Tá? Vai ser o saldo da sua previdência privada, vai ser o saldo do seu fundo de pensão, é isso que a gente precisa, ou aqueles investimentos voltados para gerar renda na velhice, é isso que a gente está preocupado agora em fazer esse levantamento. Tá? Esse foi o segundo passo. Agora a gente vai falar do terceiro passo. O terceiro passo é a gente identificar quais vão ser as nossas fontes de renda na velhice. O que a gente vai ter na velhice que vai gerar renda para a gente? Tá? Pode ser dividendos, distribuição de lucro de empresas. A gente precisa saber qual é a segurança que a gente vai ter disso, né? E qual é a renda que ela vai proporcionar para a gente na velhice. Pode ser a pensão que a gente pode receber de um sistema público, ou de um seguro de vida, ou de um plano de previdência privada que alguma pessoa deixou para a gente. Pode ser a renda da própria previdência privada. Qual vai ser a renda da previdência pública que nós vamos ter? O que o INSS vai proporcionar de renda na velhice, a partir de qual idade? Então, a gente precisa agora ter clareza de qual que é a renda que a gente vai ter na velhice, tá? E por quanto tempo essa renda duraria, ok? Então, esse foi o terceiro passo. Agora a gente vai falar do quarto passo.
O quarto passo é a gente determinar qual vai ser o padrão de vida que a gente espera ter na velhice. Qual que é a qualidade de vida que a gente espera. Tem muitas pessoas que falam o seguinte: eu espero que na velhice eu fique com uma vida mais simples. Eu quero morar no campo e tudo. Mas é importante identificar quanto que você vai gastar para ter essa vida. Tá? Quanto que você vai gastar com moradia? Quanto que você vai gastar com transporte? Quanto que você vai gastar com pessoas para cuidar de você? Empregados? Quanto que você vai gastar com saúde? Né? Tem aumentado demais o custo com saúde. Quanto você vai gastar de plano de saúde, seguro saúde? Quanto você vai gastar, às vezes até com seu dependente, com as pessoas que te acompanham, com seu cônjuge, né? Qual que seria o seu padrão de vida? A gente tem que ter clareza de qual que é o nosso objetivo. O que eu vou viajar, o que eu vou aproveitar da minha vida na minha velhice. E uma coisa muito importante é tomar consciência que essa geração que está aqui a planejar a aposentadoria, ela não pode ver a aposentadoria, aquele velhinho, igual ela via o bisavô há um tempo atrás, aquele velhinho sentado numa cadeira de balanço. Antigamente, uma pessoa de 75 anos, ela sentava numa cadeira de balanço. Hoje, uma pessoa de 75 anos, ela tem uma vida ativa. É uma pessoa que vai para clube, viaja, vai para teatro, museu, cinema. Então, a gente tem que ter clareza do que a gente quer buscar de qualidade de vida na velhice. Esse foi o quarto passo. Agora, o quinto passo é a gente definir qual é o tempo-alvo para a gente alcançar esse objetivo. Vão ser 10 anos? Eu tenho 55 anos e eu quero alcançar ele aos 65? Eu tenho 60 anos, eu quero alcançar esse meu objetivo aos 70. Muito importante observar é que a Previdência Social está passando por uma reforma. O principal motivador de ter uma reforma na Previdência Social é o quê? É o aumento da expectativa de vida. Então, agora também a gente tem que pensar que a gente pode fazer uma reforma no nosso planejamento de aposentadoria. O que seria? A gente aumentar o tempo de contribuição também. Tá? Porque imagina uma pessoa de 55 anos e contribuir só até os 65, às vezes ela poderia contribuir até os 70, tendo em vista que ela tem uma expectativa de ter uma vida de aposentado dos 70 até os 95. Então tem que ter muita clareza de quanto tempo a gente tem ainda disponível para trabalhar e continuar contribuindo. Isso vai fazer sentido, isso é muito individual, depende da profissão de cada um. Tem pessoas que a profissão, o labor dela exige muito do físico, existe muito da disponibilidade física da pessoa e a gente não consegue imaginar uma pessoa com 70 anos trabalhando com tanto vigor. Então, para cada caso, a pessoa tem que ter muita clareza até qual idade eu vou ter vigor para trabalhar o tanto que eu trabalho e gerar renda do jeito que eu gero hoje. Né? Se é caso a caso, um atleta é mais jovem, um profissional autônomo às vezes é muito menos, um empresário ele precisa pensar no planejamento sucessório, então isso é muito individualizado. Tem que ser feito esse trabalho e identificar qual que é o prazo para atingir esse objetivo de aposentadoria. Esse foi o nosso quinto passo. O sexto passo seria agora a gente comparar a renda prevista com a despesa prevista na velhice. Depois daquele prazo que nós identificamos e identificar qual que é o saldo daquilo ali. 1% das pessoas hoje tem um saldo positivo, certo? Dos idosos hoje tem um saldo positivo. A gente tem que torcer para que a gente esteja nessas pessoas que estão um saldo positivo, mas a gente cabe lembrar que atualmente 99% das pessoas o saldo é negativo. Então, qual que é a realidade sua, com base no tanto que você tem previsto para a sua velhice de renda e de despesa? Qual que é o seu saldo? Se você tiver com saldo positivo, parabéns, continue fazendo da forma que você tem feito, que você vai bem. Agora, se você tiver entre os 99% da população, a grande maioria de pessoas que ainda precisam de buscar um complemento, não sabe de onde, mas precisa de buscar um complemento, então a hora é agora de começar a planejar sua aposentadoria. Primeiro passo, reavaliar o seu orçamento atual. Dentro do que você ganha, do que você gasta hoje, dentro de tudo que você gasta, comece cortando os supérfluos, aquelas coisas que você sente que não são tão necessárias. Antes, elas estavam dentro do orçamento porque a gente não estava tão preocupado com esse assunto importante. Agora que a gente tomou consciência desse problema, a gente vai começar a cortar essas despesas desnecessárias. Às vezes, só cortar o supérfluo já resolve e equilibra o nosso orçamento, o nosso equilíbrio financeiro. Tem situações que isso ainda não é suficiente. Aí agora a gente vai procurar quem? Aqueles lugares que sugam a nossa renda. Né? Seriam aqueles patrimônios que tem cara que são bonzinhos, só estão ali para nos dar conforto, e eles podem ser um grande vilão que vai tirar muito conforto nosso na velhice, que seriam nossos imóveis, nossos carros, a nossa cota em clube, que são aquele patrimônio que te cobra condomínio, cobra IPVA, cobra IPTU. Então, o que a gente tem que reavaliar? Ter clareza de qual padrão de vida que a gente quer ter na velhice,
ter a clareza do padrão de vida que a gente precisa hoje, e se tem alguma forma da gente simplificar nosso padrão de vida hoje. Faz mais sentido a gente descer um pouquinho no degrau hoje do que lá na velhice ter que ter uma vida pobre, tá? Então, às vezes, ajustando um pouquinho hoje, você consegue resolver o gap enorme lá na frente. Então, reavaliar um orçamento. Isso foi, então, o sexto passo. Quando a gente compara esse sexto passo, outra coisa muito importante que tem que ser lembrado é o que? É inflação e impostos. Quando a gente pensa em renda, a gente tem que lembrar que aquela renda ela vai ser descontada impostos dela. E quando a gente pensa em despesa, a gente tem que lembrar que a nossa despesa ela cresce em função da inflação. Então, nossos investimentos eles têm que ser capazes de sobreviver tanto à carga tributária quanto à perda do poder de compra da moeda. E para isso vale a pena procurar ajuda especializada, que vai ser então o sétimo passo nosso, que é buscar um gestor de investimentos, uma pessoa que vai poder te orientar como que você vai administrar seus recursos hoje para buscar um retorno melhor a longo prazo. Tá? Como que você vai conseguir diminuir a carga tributária desses seus investimentos, como que você vai fazer para investir com o máximo de segurança, mas querer buscar juros reais que vençam a inflação e possam te ajudar e proporcionar uma renda na velhice. Então, todos esses passos que eu passei aqui são de forma simplificada o que a gente deveria estar hoje traçando de objetivos para buscar um planejamento de aposentadoria, principalmente para essas pessoas que já se encontram numa idade avançada, sentiram que até hoje não puderam contribuir com seu planejamento de aposentadoria, mas agora, até porque a mídia está falando muito disso, que a Previdência Social tem mostrado que ela não vai ser suficiente na velhice e essas pessoas têm se despertado para esse assunto. Então eu me coloco à disposição, caso você tenha mais dúvidas, caso queira ter um conhecimento melhor na sua situação individual, o que poderia ser feito, me mande e-mail, me mande mensagem, vamos combinar uma conversa individualizada. Eu acredito que não existe motivos para não buscar um objetivo tão importante. Um forte abraço.